Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal. No final da tarde do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Esse é o 28º programa que dedicamos ao mistério do paraíso. Creio na vida eterna, o último artigo do Credo. O quarto do último dos novíssimos, o quarto e último dos novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, dedicamos 65 programas, sim, 65. Ao tema do inferno, dedicamos 28 programas e ao tema do paraíso, com esse, 28 programas. Continuamos a meditar o penúltimo capítulo do Apocalipse de São João e penúltimo capítulo também da Bíblia, já que o Apocalipse é o último livro da Escritura. E estamos vendo, em linguagem apocalíptica, por suposto, detalhes. Quanto possível eles podem ser dados, tirados, deduzidos da Escritura, do paraíso. A Bíblia fala muito pouco do céu. A Bíblia fala de forma muito sóbria, muito reservada, em linguagem muito cifrada, que pode ser resumida na 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Terminamos o encontro passado no versículo 11 de Apocalipse, capítulo 21. Continuamos a partir do versículo 12. Tinha grande e alta muralha com 12 portas, guardadas por 12 anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao setentrião 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui nós temos reminiscências do Antigo Testamento, e precisamente a imagem de Ezequiel, capítulo 48, versos de 30 a 35. O número 12 é clássico. 12 portas, 12 anjos, 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. O número 12 para o Antigo Testamento é paradigmático, porque tem relação com a totalidade das tribos de Israel. Os filhos de Jacó, os patriarcas das 12 tribos, o número da totalidade, o número da universalidade, número que sintetiza todo o povo eleito do Antigo Testamento. Quais são as 4 notas características da Igreja? Creio a Igreja una, santa, católica e apostólica. A catolicidade, katolikos em grego significa universal. A catolicidade da Igreja aparece aqui precisamente pelo número de portas, 3 voltadas para o norte, 3 voltadas para o sul, 3 voltadas para o leste, 3 voltadas para o oeste. A imagem de uma Jerusalém que lembra uma figura geométrica perfeita, a figura de 4 lados. Então, o quadrado, para onde você olhar, você vai ver sempre a mesma realidade. Se você olha do norte, do sul, do leste ou do oeste, você vê a mesma imagem. É uma imagem perfeita. Dá a ideia, portanto, de perfeição. Depois, cada lado tem 3 portas. A porta é aquela realidade por meio da qual se entra e também por meio da qual se sai. Porém, do céu ninguém sai. Como nós temos a certeza de que a porta do céu, ou as 12 portas que estão, 3 a oeste, 3 a leste, 3 ao norte e 3 ao sul? Por causa da parábola de Lázaro e do rico.
No diálogo entre o rico, condenado nos tormentos do inferno, já nos tormentos do inferno, e pai Abraão, ele diz que pai Abraão diz que há um abismo entre o céu e o inferno, de sorte que quem está no céu não pode passar para o inferno e vice-versa. Ora, se quem está no céu não pode passar para o inferno, a porta absolutamente não evoca a ideia da possibilidade de alguém sair do céu, mas evoca a possibilidade de se entrar nele. E se essas 12 portas, 3, 3, 3 e 3, estão abertas, é porque a eternidade é uma possibilidade para todos os homens. A morte de Cristo foi por todos, foi para a salvação de todos. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos. Então nós temos aqui a salvação, cuja consumação é a Jerusalém celeste, é possibilitada a todos, do Oriente, do Ocidente, do Norte ou do Sul. É possível que todos os homens cheguem ao céu por causa do sacrifício de Cristo que foi operado em favor de todos. Portanto, com relação à catolicidade. A apostolicidade. A apostolicidade, nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A muralha. A ideia da muralha evoca o quê? Antes de tudo, proteção. Proteção contra o pecado, contra a dor, contra o sofrimento, contra a morte. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, se diz: enxugará toda lágrima de seus olhos, não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. É, portanto, proteção. Proteção contra o diabo, que não entra lá, e contra as consequências do pecado, o próprio pecado, lá não entra, não haverá nenhum vestígio, atenção, fora os cães, os envenenadores, os impuros, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, 15. O céu está protegido de tudo isso. Não há nenhum vestígio do demônio e daquilo que ele introduziu na convivência humana, o pecado, todas as suas manifestações e a morte. Portanto, proteção. E a outra ideia que lembra a muralha é delimitação. Isto é, da muralha para dentro é uma realidade, da muralha para fora é outra. Portanto, o céu tem uma delimitação bem precisa. Aqui é a morada de Deus. Aqui habitam aqueles que mereceram, aqueles que receberam o gáudio, o galardão, a recompensa. A ideia, portanto, da muralha é exatamente essa: defesa, proteção e delimitação. Reparem aqui que nós estamos diante de uma realidade que se descreve com símbolos, com imagens, e é preciso decodificar cada imagem, cada sinal, cada elemento que vai aparecendo. Muralha grande e alta. A ideia de grandiosidade, de altura, de majestade, de imponência, tudo no céu é superlativo. É infinitamente belo, é infinitamente grandioso, é infinitamente jubiloso, é infinitamente feliz, etc. Tudo o que se trata de felicidade, de realização, de bênção, de graça, de dádivas, enfim, é no superlativo. Grandiosidade. Não é uma realidade modesta, não é uma realidade ínfima, não é uma realidade pífia, não é uma realidade corriqueira. Por favor,
tinha grande e alta muralha, guardada por 12 anjos. Guardada. Qual é o papel do anjo custódio, do anjo protetor, do anjo da guarda? O céu tem anjo da guarda? 12. Cada um de nós tem um. Aqui na terra, o céu tem 12. 12 anjos guardando. Portanto, cada um numa posição estratégica. 3 de cada lado, porque essa imagem do quadrado perfeito, nós temos 12 portas com 12 anjos e na muralha os fundamentos. A ideia, aliás, de Efésios capítulo 2, versículo 20, que, aliás, lembrei agora, acho que é oportuno citar Efésios capítulo 2, versículo 20, porque as muralhas do céu têm por fundamento os apóstolos. Essa imagem não é de São João, é uma imagem de São Paulo. São João escreveu o Apocalipse muito tempo depois de São Paulo, escrever Efésios, e é no capítulo 2 de Efésios, versículo 20, que nós temos esta ideia. Aqui vai o texto, que vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Aqui está o elemento, a apostolicidade da igreja. A igreja está alicerçada no testemunho deles, na pregação deles. Recitamos no símbolo niceno-constantinopolitano: creio a igreja una, santa, católica e apostólica. Portanto, primeira nota característica, unidade. Uma figura geométrica coesa, fechada, unidade. Santidade. Lá só entram os santos, lá só estão os santos. Para lá só adentram nesse recinto sagrado aqueles que estão completamente purificados pelo sangue do Cordeiro. Lá não há espaço para pecado. Catolicidade, as 12 portas, a igreja que é constituída de pessoas de todas as raças, classes, tribos, nações, etc. E a apostolicidade, o alicerce, o fundamento dos apóstolos, os nomes dos apóstolos. Não saia daí, está terminando o nosso primeiro bloco. No segundo, continuaremos a refletir Apocalipse, capítulo 21. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começa o segundo e último bloco do nosso encontro dominical, programa Luz da Vida, pela 28ª vez dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa peregrinação aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. No final do primeiro bloco, terminamos refletindo o Apocalipse capítulo 21, versículo 14. É um capítulo de grande importância para o nosso estudo sobre o céu, porque descreve em linguagem figurada, simbólica, a felicidade sem fim, a glória da Igreja eterna, a Jerusalém celeste. Vamos continuar então, a partir do versículo 15, Apocalipse 21, detalhes, quanto possível eles podem ser descobertos, da glória. São poucos os detalhes, e cifrados, e misteriosos aqui, escondidos nessas imagens fabulosas do capítulo 21 do Apocalipse. Eu disse que são poucas as informações que temos no céu, porque a Escritura mesma, o próprio Jesus e toda a Escritura, maxime o Novo Testamento, se encarregam de dizer, 1 Coríntios 2,9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o máximo que podemos dizer do céu
É o máximo que a Escritura diz a respeito do céu. Como já estamos no final, já investigamos muitos textos, discursos de Jesus, cartas dos apóstolos, estamos na derradeira, o livro do Apocalipse. Só podemos dizer, só podemos ir até onde a Escritura vai. E a igreja, muito sóbria, não diz muita coisa, aliás, pouquíssimo, além daquilo que a Escritura diz. Continuamos então, Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 15. Quem falava comigo trazia uma vara de ouro como medida para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. O vidente está ouvindo. Ora o vidente ouve de um anjo, ora o vidente ouve do próprio Jesus. Realidades que vão, por assim dizer, explicando, mostrando para o vidente aquilo que ele está contemplando. São João aqui está em êxtase. Ele é arrebatado e tem uma visão do céu. Todo o Apocalipse descreve essa realidade. Vara de ouro para medir a cidade. O ouro evoca a dignidade real. A medição é exatamente a possibilidade de se quantificar, de se mensurar essa realidade misteriosa. Como é que se pode medir o céu? Com a medida humana? Não, com a medida de Deus. Por isso se fala de vara de ouro. É até uma contradição você falar em alguma vara. Vara é de mato, vara é de algum vegetal, de algum ramo, de alguma parte da planta. Mas vara de ouro significa a medida de Deus. Meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor Deus, em diversas ocasiões, no Antigo e também no Novo Testamento. Quem pode perscrutar os juízos de Deus, os planos de Deus, a medida de Deus? Como se pode medir o céu? Não se mede o céu com nossas capacidades, mas com a capacidade de Deus. Nós não temos condições de imaginar o tamanho, a grandeza, a majestade, a imensidão, o abismo que é a felicidade sem fim. Todavia, se quem fala com o vidente traz essa vara, ele o traz atrás na condição de mensageiro de Deus. Não é uma vara que é dele, é uma vara que é a do próprio Deus. A medida de Deus, o desígnio de Deus, a providência de Deus, o mistério insondável de Deus. Se é insondável, ninguém mede. A medida que nós não conseguimos conceber é a medida que não é humana, é medida divina. As suas portas e a sua muralha, como medi-las? Deus as mede. O tamanho é de Deus. As dimensões são de Deus. Agora avancemos para o versículo 16 e para o versículo 17. A cidade formava um quadrado. O comprimento igualava a largura. Mediu a cidade com a vara. 12.000 estádios. O comprimento e a largura eram iguais. Essa imagem parece que é tirada de Ezequiel, capítulo 40. Literalmente, 12.000 estádios são aproximadamente 2.000 quilômetros. É claro que 2.000 quilômetros em comparação com a imensidão do céu é muito pouco. Mas é uma medida que para nós, é uma medida grande. Pensemos, por exemplo, que a Terra Santa, no tempo de Jesus, tinha uma dimensão, no tempo do rei Davi, tinha outra dimensão. A configuração geográfica da Terra Santa, desde a posse do povo na Terra Prometida com Josué até o tempo de Jesus, ela oscilou com Davi, os limites foram aumentados, já com aquele outro rei diminuíram, etc. E hoje
aquilo que nós chamamos de Terra Santa, Israel e territórios ali próximos dos palestinos, etc., é bem diferente da do tempo de Jesus, que por sua vez é muito diferente do tempo do rei Davi. Em todo caso, é um território 66 vezes menor do que o Brasil, que é um país continental. Portanto, 2.000 quilômetros é muito mais do que o que hoje nós entendemos por Israel, seja do sul do Líbano até o Egito, é muito mais do que isso. Então, para os judeus daquele tempo e para os cristãos da primeira hora, do final do século I, 2.000 quilômetros evoca um espaço bastante grande, 12.000 estádios. Comprimento, largura, comprimento, altura, etc., tudo igual, a mesma medida. Isso evoca a ideia de perfeição, de coesão, de harmonia. Então, são as palavras-chave que a imagem evoca que nos interessam. E não tanto o símbolo 12.000 estádios, ou seja, 2.000 quilômetros. Em síntese, o que o autor sagrado quer dizer com isso formava um quadrado. Ideia de perfeição, de coesão, de harmonia. No céu há coesão, há perfeição, há harmonia. O comprimento igualava a largura, mediu a cidade com vara. 12.000 estádios, já expliquei o significado. Comprimento, largura e altura iguais. Eu repito, é preciso transcender a imagem, a realidade geométrica, um quadrado perfeito, para se chegar a essa palavra-chave que é perfeição, coesão, harmonia, plenitude, totalidade. Agora, avancemos para o versículo 17. E mediu a muralha 144 côvados, segundo a medida humana empregada pelo anjo. 144 côvados, para vocês terem uma ideia, um côvado, mais ou menos 44 centímetros. Portanto, não é uma porta muito grande, que pode ser medida. Se você pega 144, você tem 12 vezes 12. 12 vezes 12, você tem 144. 144 côvados vezes 44 centímetros, façam aí em casa e vocês vão ter o tamanho da porta. Mas atenção, por favor. Aqui nós estamos numa linguagem figurada, ou seja, é preciso transcender essa ideia que não pode ser literal, de que uma porta do céu tem esse tamanho, digamos assim, tão pequeno, tão reduzido. É mais do que isso. O que a imagem quer dizer? A porta é o lugar por onde se entra. 12, o número de apóstolos do Novo Testamento. 12, o número das tribos de Israel. Antiga aliança, nova aliança. Se você multiplica um pelo outro, você tem 144. Aliás, no capítulo 7 do mesmo Apocalipse, nós temos o número dos eleitos. Quantos são os eleitos? No capítulo 7 tem duas informações para isso. A primeira, são 144 mil. 12 vezes 12 vezes 1.000, já vimos isso logo no começo do estudo do paraíso. Mas o importante aqui, o essencial, perdão, o crucial, é o número 12. Antigo Testamento, 12 tribos. Novo Testamento, 12 apóstolos. 12 vezes 12, 144. 144, atenção, 144 côvados, multiplique por 44 centímetros. Então, dá a ideia de uma realidade por meio da qual, através da qual, eleitos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, oriundos do judaísmo e do paganismo, pelos quais Cristo Jesus morreu, que adentram nessa porta, nessas portas, porque todas elas têm a mesma dimensão, o mesmo tamanho,
a mesma quantidade de côvados. Bem, reparem que nós estamos avançando, uma descrição belíssima, grandiosa, simbólica, por favor, nada de interpretar ao pé da letra essas imagens, mas para que tenhamos uma noção de que o céu está carregado de imagens, de sinais, de símbolos que evocam a história da salvação, que inclui Antigo Testamento e Novo Testamento, o povo judeu e os pagãos pelos quais Cristo morreu. Está terminando mais um encontro. No próximo domingo, com a graça de Deus, estaremos de novo, já chegamos à metade do capítulo 21 do Apocalipse, que descreve com minúcias, quanto possível, detalhes da glória, da felicidade sem fim, aqui sob a imagem de tantos sinais, de tantas pedras, portas, janelas, muralha, fundamento e assim por diante. Um grande abraço. Deus permaneça na sua vida. Até o próximo encontro, domingo que vem, se Deus quiser.